pessoal, né? E eu irei abordar com vocês hoje dois assuntos, né, de suma importância na atualidade, né? Que é a questão da robotização na economia e o desemprego estrutural e também a relação da reestruturação produtiva e a educação contemporânea. Essa crise, né, do capitalismo é a crise que se inicia a partir de 1970, né? Essa crise é a crise do modelo fordista, né? O modelo que se baseava na produção em massa, né? A produção voltada para a ampliação do mercado consumidor, né? Ele se esgota, né, as suas possibilidades de altas taxas de lucro para os capitalistas. E aí, chegando mais ou menos em 1970, né, esse modelo ele entra em colapso. E aí há uma necessidade de mudança desse modelo, né? Quais eram os objetivos, pessoal, da mudança desse modelo, né? Vejam bem, tinham dois objetivos aí principais, né? O objetivo de reduzir os custos, né, ao máximo, e o objetivo de aumentar a produtividade. E aí, esse modelo de produção fordista, né, já não atendia mais às demandas dos capitalistas, né? Porque esse modelo voltado, né, para a produção em massa, né, pela própria contradição do capitalismo, né, chega a um determinado momento, né, em que você inunda o mercado, né, de mercadoria, né? A capacidade de aquisição, né, de consumo, aliás, da população não é capaz de fazer com que todas essas mercadorias sejam consumidas. Então, né, necessita-se nesse momento de uma reformulação do sistema. Mas essa reformulação, pessoal, essa transformação que vai dar, né, não se dá apenas, né, na economia, é uma transformação do sistema como um todo, né? Essa transformação exige, por exemplo, mudanças na natureza do Estado, né? O Estado, que era um Estado de bem-estar social, né, passa a ser o Estado neoliberal, né? Então, pessoal, vejam, diante da crise, né, aí nós tivemos mudanças no âmbito da economia, né, como a chamada reestruturação produtiva, né, tivemos as inovações tecnológicas, né, a implantação de novos métodos de gestão e de controle do trabalho, né, com a finalidade de aumentar a produtividade, né, diminuir os custos de produção e, consequentemente, aumentar as taxas de lucro, né, das empresas, né? E na esfera política nós tivemos, né, também mudanças, né, mudanças na natureza do Estado. O Estado, que era um Estado de bem-estar social, né, pelo menos, né, para os países centrais, os países, principalmente os países europeus, ou os chamados países de primeiro mundo, ou os países desenvolvidos, né, que tiveram esse estado de bem-estar social, que é aquele estado em que compensava, né, os trabalhadores com ampliação, né, de políticas sociais, né, um Estado que criou, né, principalmente na Europa, né, uma proteção social para os trabalhadores, né, com a legislação trabalhista, com programas de previdência social, né. Chega a um determinado momento, né, um momento da crise, que esse Estado também precisa alterar sua natureza, né? E aí o Estado neoliberal, né, chega, né, para fazer essa aliança, digamos, com o novo modelo de produção da economia, o modelo toyotista. Então, o Estado neoliberal, né, é um Estado, né, que vai reduzir drasticamente os direitos dos trabalhadores, né? Nós tivemos recentemente no Brasil, né, duas reformas, né, que ilustram bem, né, o neoliberalismo, né? É a reforma trabalhista, né, aprovada no governo de Michel Temer,
e a reforma previdenciária, né? Então, você já tem no Brasil aí recentemente, né, exemplos de como o Estado neoliberal tem atuado na sociedade contemporânea, né? E ao mesmo tempo esse Estado vai reduzindo drasticamente não só os direitos sociais, mas também vai reduzindo a sua atuação no que se refere à ampliação das políticas sociais, né? Ele vai transformando serviços públicos essenciais, como saúde, educação, transporte e etc., em mercadorias, né? Ou seja, por intermédio das privatizações. E aí a população, né, passa a ter acesso, aliás, limita, né, se o acesso da população a esse serviço, porque a população agora, para conseguir ter acesso a esse serviço, terá que ter o dinheiro, né, para poder adquirir esse serviço. Então vejam bem, pessoal. E aí nós vamos ter uma relação, né, diferente entre esse novo Estado, né, o Estado neoliberal, e a economia. Porque esse Estado que antes, né, atuava para compensar a exploração que o capital exercia sobre o trabalho, ou seja, que as empresas exerciam sobre os trabalhadores, né, compensava com as políticas sociais, agora esse Estado passa a atuar em sentido contrário, ou seja, limitando, né, drasticamente, aliás, reduzindo drasticamente os direitos dos trabalhadores. Então, a partir de 1970, pessoal, vejam só o conjunto de transformações que o mundo passa a ter, né? Seja na economia, seja no Estado, seja na sociedade. E essas transformações, elas vão modificar drasticamente essa relação entre empresa e trabalhadores e entre Estado e sociedade civil. Então, pessoal, junto com toda essa revolução, né, na economia, nós tivemos um fenômeno chamado, né, de desemprego estrutural, né? Esse desemprego estrutural, na verdade, ele se inicia com essa reestruturação produtiva, né, a partir de 1970, né? Como nós já frisamos, né, tivemos aí a reestruturação produtiva com dois objetivos principais, de reduzir custos e aumentar a produtividade do trabalho. E aí, para isso, né, dentro dessa reestruturação produtiva, né, com o novo modelo de produção toyotista, nós tivemos aí a reformulação dos métodos, né, de gestão, né, e controle do trabalho. Nós tivemos, por exemplo, a inserção de novos modelos, né, de gestão de controle de trabalho. Nós tivemos, por exemplo, a inserção maciça, né, de tecnologia, né, nos processos de trabalho, como a microeletrônica, né, a robótica. Nós tivemos, por exemplo, para atender às demandas do capitalismo, a flexibilização das leis do trabalho, aí a atuação, né, a intervenção do Estado aí para atender às demandas do mercado, e tivemos um processo gigantesco de terceirização. Então vejam bem, pessoal, o desemprego estrutural ele vai nascer, né, exatamente nessa transição, né, entre o modelo de produção fordista e o modelo de produção flexível ou toyotista, né? Então, pessoal, o trabalho parcelado, né, especializado do modelo de produção fordista já não atendia mais às demandas, né, às necessidades dos capitalistas, né? Então, foi necessário também modificar, né, essa questão. Então, os trabalhadores passam a ser polivalentes, né? Passam a executar várias funções, né? E nesse sentido, o capitalista reduz também aí os custos
porque ele reduz o quadro de funcionário, agrupando esses trabalhadores em equipe, né? E fazendo com que eles executem várias funções ao mesmo tempo, né? A questão da empresa verticalizada, né? Aquela empresa que dominava, né, os vários processos, né, de produção, também já não atende mais às demandas do capitalismo, né? Então foi preciso também modificar com um novo modelo de produção capitalista, né? E aí a empresa passa a ser uma empresa horizontal, né? E a empresa passa a contratar outras empresas para que, né, auxiliem na produção, como por exemplo, né, citamos aqui um exemplo de uma produção de automóvel. A empresa agora não precisa mais produzir os pneus do automóvel, né? A empresa ela vai contratar uma outra empresa para produzir os pneus, entendeu? Vejam bem, então aí também nesse sentido, vejamos pessoal, que a empresa também reduz os custos, né? Porque ao terceirizar parte, né, da sua produção, essa empresa, né, não tem mais aquela obrigação, né, com os custos, né, trabalhistas, né? Ou seja, não tem uma folha de pagamento tão inchada, né? Então ela reduz drasticamente ali o número de trabalhadores, né? Então vejam, então outra mudança que a gente pode citar também é a mudança com relação à produção em massa, né? A produção em massa, ela também já não atende mais o capitalismo em crise, né? Já que o objetivo é reduzir custos e restaurar as taxas de lucro, né? Então essa produção em massa, com a reestruturação produtiva, passa a ser substituída por, né, o sistema chamado de sistema Kanban, né? Ou seja, você vai adequar a sua produção, né, às demandas de mercado. Então, a empresa atual ela não produz conforme a sua capacidade de produção, ela vai produzir conforme o poder aquisitivo da população. E uma outra mudança também é a questão do controle de qualidade, né? O controle de qualidade que era centralizado, né, na pós-produção, né, e na mercadoria, também essa não atende mais ao capitalismo em crise, né? Então foi preciso reestruturar também esse aspecto, né? E aí o controle de qualidade ele não centra apenas no produto, mas o controle de qualidade agora é durante todo o processo de produção, né? Que começa desde o contato com o fornecedor até passando pelo processo de produção da mercadoria até a entrega desse produto, né? E uma outra mudança também importante, né, foi a inserção, né, da bonificação e da premiação, né? O salário também agora não precisa ser mais um salário fixo, né? E o salário passa a ser amarrado na produtividade, né? Ou seja, com o intuito, né, de fazer com que os trabalhadores, né, possam aumentar a sua produtividade. Vejam bem, pessoal, que essa inserção da bonificação e da premiação, né, ela é importante. Que, por um lado, né, você acaba aqui estimulando, né, o trabalhador para produzir mais, mas, de outro lado, tem uma outra questão, né, que acaba inserindo aí um outro elemento que é o da autofiscalização, né? Você organiza os trabalhadores em equipe, né? Oferecem uma bonificação para quem produzir mais, né? Estipula-se uma meta e aí aquela equipe que alcançar aquela meta maior consegue essa bonificação, uma premiação, né? Uma comissão, como a gente costuma falar ou na realidade, nossa realidade. E
E aí, de certa forma, os trabalhadores acabam tendo essa autocobrança, né, se cobrando um pouco mais, e aí a empresa consegue transferir, né, aquela fiscalização mais pessoal, né, do modelo de produção fordista por uma autofiscalização ou uma fiscalização, né, do seu próprio companheiro de trabalho. E o que é produtividade, pessoal, né? A gente fala tanto de produtividade, né? O que é produtividade, né? Produtividade, pessoal, é a empresa, né, conseguir produzir a maior quantidade de produtos ou a mesma quantidade em menor tempo e com menores custos, né? E daí vem a necessidade também, né, da empresa moderna, né, inserir aí, né, inovar, na verdade, tecnologicamente os seus processos, né, de trabalho. E aí, quando chega ao nível, né, um avanço gigantesco, né, de tecnologia moderna, né, nos processos de trabalho, nós vamos ter aí o chamado desemprego estrutural, né? E o que é desemprego estrutural? Nada mais é do que a exclusão, né, em massa, né, a exclusão em massa de milhares de trabalhadores, né, dos postos de trabalho formal. E aí vale ressaltar aqui que o desemprego estrutural ele não é consequência direta, né, do desenvolvimento da tecnologia, né? Não é. O problema aí é o sistema capitalista, né? O sistema capitalista é que, tendo a sua natureza, né, lucrar, né, se expandir cada vez mais, né, ele não pode, né, empregar todas as pessoas, né? E a tendência, né, de um sistema que busca o lucro, né, que busca a expansão, né, a lógica do sistema capitalista é a expansividade, né? Ele não pode, por sua natureza, né, empregar, né, todos os trabalhadores, né? Quando a gente viu, por exemplo, em épocas passadas, né, no modelo de produção fordista, né, grandes contingentes de trabalhadores, né, conseguiram, né, ter as suas inserções nas fábricas, né, nas empresas, né? Mas como a lógica do capitalismo é essa expansividade, né, o tempo todo, né, chegou a um determinado momento, né, com as contradições desse sistema, e entra em crise, né, que é o que nós estamos falando agora, ele vai necessitar dessa reformulação, dessa reestruturação produtiva, né, e que atende a dois objetivos aí de redução de custos, alta produtividade, com a finalidade de restaurar as taxas de lucro, né? Chegando nesse momento, né, nós vamos ter aí o desemprego estrutural, né? Porque ao mesmo tempo que que as empresas vão incorporando a tecnologia, né? Por outro lado, ela vai substituindo, né, os trabalhadores, né, pela automação, né? E aí nós vamos ter, né, o aumento, né, do desemprego no mundo, nós vamos ter o aumento da informalidade, nós vamos ter também a precariedade do trabalho, né? Que é outro conceito que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, pessoal, o emprego, aliás, o desemprego estrutural, né, ele só surgiu, né, porque o capitalismo, né, propiciou o surgimento, né, do desemprego estrutural, né? Então, ele é inerente à lógica do capitalismo, né, e principalmente do capitalismo contemporâneo, que opera, né, como nós já frisamos, né, a base do modelo de produção flexível. Então, só surgiu o desemprego estrutural porque a lógica do capitalismo é essa lógica de produzir mercadorias com o menor custo possível, né? Só surgiu
porque o capitalismo busca uma autoprodutividade incorporando, né, a tecnologia. E aí, nessa lógica, pessoal, o que nós vamos ter, né, são milhares, né, aliás, milhões de pessoas desempregadas, né, no mundo, ou então exercendo atividades autônomas, né, atividades informais para poder sobreviver, né. E aí, toda essa mudança, né, que a gente discutiu até agora, pessoal, ela vai culminar, né, na chamada precarização do trabalho, que é outro conceito da sociologia, né, bastante discutido na atualidade. Então, a precarização do trabalho que leva à precarização da vida, né, na verdade, dos trabalhadores. E aí, como é que se dá essa precarização do trabalho, né? Essa precarização do trabalho, ela se dá, por exemplo, através da automação, né, da robotização nos processos de trabalho. Com a robotização e a automação, por exemplo, né, os trabalhadores que estão inseridos nos postos de trabalho formal, eles acabam, né, que trabalhando num ritmo muito mais intenso, né? Associado a isso, ainda tem todos os métodos, né, de organização e gestão do trabalho, que nós falamos há pouco, que também vai corroborar, né, para que essa intensificação do trabalho seja efetiva, né? Então, aí nós temos um exemplo claro de precarização do trabalho, né? A precarização do trabalho ela também se dá, né, quando o Estado, né, atua, intervém na economia e faz, por exemplo, uma reforma trabalhista, né? Ou seja, quando o Estado, né, através da reforma trabalhista, ele proporciona ao empresário o contrato de trabalho parcial, né? O trabalho de contrato intermitente, né? Que é o chamado contrato flexível, né? E, inclusive, né, para citar um exemplo da nossa reforma trabalhista, né, do Michel Temer, que inserido nessa reforma nós temos, né, o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente, pessoal? O trabalho intermitente é o seguinte, né, vejamos, eu sou um empresário, né, e nós estamos vivendo numa crise do capitalismo, né, com demanda baixa, né, e eu não preciso, por exemplo, né, que os meus trabalhadores trabalhem a semana inteira, né, para produzir uma dada mercadoria, né. E aí, o que é que eu faço? Eu vou contratar esses trabalhadores, né, digamos, 2 dias por semana, né. 2 dias por semana eu contrato trabalhadores, eles vêm, trabalham, executam seus trabalhos, produzem a mercadoria e eu vou pagar, né, apenas o correspondente a esses 2 dias por semana. Ou seja, isso, pessoal, é um tipo de precariedade do trabalho e da vida do trabalhador, né? Esse trabalhador não vai ganhar o suficiente para sobreviver, né? Então, isso é um outro exemplo dessa precarização do trabalho. A questão também da terceirização, né? Outro elemento aí que produz uma precarização do trabalho e da vida do trabalhador. Porque, né, existe aí pesquisas, né, que comprovam que trabalhadores de empresas terceirizadas têm um salário bem menor, né? Então, pessoal, se por um lado, né, esse conjunto de mudança, né, de transformações na economia, no Estado, né, ela buscou, né, resolver o problema da crise do capitalismo, né, atender às demandas dos capitalistas, né, de reduzir seus custos, né, aumentar a produtividade e recuperar as taxas de lucro, né, por um lado, essas mudanças trazem grandes prejuízos sociais, né, porque pesquisas revelam, né, na atualidade que houve um aumento, né, da desigualdade no mundo, né? O aumento da miséria, o aumento da fome, né, o aumento da violência, né? Então, isso são repercussões, né,
dessas transformações, né, que ocorreram, né, a partir, que começaram, na verdade, né, a ocorrer a partir da década de 70 do século passado, e que continuam, né, ocorrendo, né, na nossa atualidade, né. E aí, para citar um outro exemplo, né, a gente cita, por exemplo, a uberização do trabalho, né, de outro fenômeno dentro desse mesmo modelo de produção flexível, né, que está acontecendo na nossa sociedade, um exemplo bem cotidiano, né. A gente nota muito aí a questão dos motoristas de Uber, né, os trabalhadores de aplicativo, e que é um trabalho extremamente precário, né, porque nesse trabalho eles não têm nenhum vínculo, né, empregatício com a empresa, né. Os custos da empresa repassam para esse trabalhador. Por exemplo, você tem que trabalhar de Uber, por exemplo, você vai ter que alugar o carro, né, ter o carro, você tem que ter uma grana para manutenção do carro, né, dentre outros gastos. Então, esses custos, né, a empresa repassa para o trabalhador. Em contrapartida, não oferece nenhum benefício para esse trabalhador, né? O trabalhador, né, o salário dele vai ser de acordo com o número de corridas que ele efetuar, né, em um determinado dia, né, em uma determinada semana, em um determinado mês. Pessoal, agora vamos para o segundo ponto da nossa aula de hoje, que é referente à relação entre a reestruturação produtiva e a educação contemporânea, né? E aí vocês perguntam, e aí, professor, o que tem a ver, né, a educação com a reestruturação produtiva, né? Nós sabemos, pessoal, que há uma relação, né, entre economia e educação. Não há um descolamento, né, entre educação e trabalho, né? Porque nós sabemos que para executar, né, qualquer função, né, que seja, né, no mundo do trabalho, a gente precisa, né, de certas habilidades, nós precisamos de um certo conhecimento, né, de determinadas competências. E essas competências, esses conhecimentos, essas habilidades, elas só podem ser adquiridas, né, lógico, não na escola, lógico que a escola não é o único espaço, né, mas um espaço, a escola é um espaço fundamental, né, para a construção dessas habilidades. E aí, vejam só, pessoal, com essa mudança na reestruturação produtiva, né, o que vai acontecer, né? A economia vai requerer, né, um trabalhador de novo tipo, né? Ou seja, né, um trabalhador que se adeque, né, às novas habilidades, às novas competências exigidas, né, pelo mundo do trabalho. E aí, o mundo do trabalho, né, a economia, os capitalistas vão exigir, né, que as escolas, né, passem a se adequar a essa reestruturação produtiva. Vejam bem, pessoal, porque esse ensino tradicional, né, o ensino baseado na memorização, na repetição, né, de tarefas, né, esse ensino ele já não serve mais para a economia, porque a economia mudou, né? Houve essa reestruturação produtiva que a gente acabou de falar, né? E novas formas de organização do trabalho, de gestão do trabalho, né, foram incorporadas na economia, né, na medida em que há essa transformação, né, então, evidentemente que novas competências, né, novas habilidades serão exigidas dos trabalhadores. E aí a escola passa a ser esse espaço de mediação, né, de construção dessas habilidades, dessas competências exigidas pelo mercado, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, habilidades e competências, né, como o trabalho em equipe, né, o trabalhador agora, ao invés de ser um especialista, né, ele tem que ter a habilidade de trabalhar em grupo,
de executar diversas funções na empresa. O trabalhador agora, né, ele precisa, né, ter uma capacidade de comunicação clara, né? O trabalhador precisa adquirir a habilidade de resolver problemas. Então, pessoal, esse ensino baseado, né, na repetição, né, na organização, como por exemplo, quando o professor, né, organiza, né, os alunos para executarem tarefas individuais, né, ou seja, tarefas muitas vezes da repetição, né, de conteúdos dados. Então, esse tipo de ensino é um ensino que já não atende mais às demandas do capitalismo, né? Você tem que produzir um trabalhador agora na escola, um trabalhador que tenha capacidade de comunicação clara, que consiga não somente adquirir conhecimentos, mas mobilizar esses conhecimentos para resolver problemas na empresa, que seja um trabalhador polivalente, né? E dentre outras características. E aí, qual é o problema disso, né? O problema desse tipo de educação, né, que a gente, na atualidade, vê, né, principalmente, né, nas escolas técnicas, né, e profissionalizantes do nosso país, né, é uma educação que deixou de lado, por exemplo, a formação integral, né, aquela formação para a cidadania, né, a formação para a luta dos direitos sociais. Então, aos poucos a gente vai percebendo que esse tipo de formação, né, vai sendo deixado de lado e a educação, né, assume esse papel exclusivamente, né, de atender às demandas do mercado. Então, pessoal, diante, né, desse conjunto de transformações que acabamos de relatar, diante desse desemprego estrutural, diante da ampliação da informalidade, né, a gente não ouve mais o discurso, por exemplo, de formar um indivíduo para ocupar um posto de trabalho, né, e fazer carreira, né, nesse posto de trabalho formal. O que a gente ouve na sociedade contemporânea é o que, né? É que o indivíduo deve se qualificar ou se requalificar, né, se capacitar, adquirir competências e habilidades exigidas pelo mercado, né, para tornar-se empregáveis, né? Ou seja, aí você entra o discurso da empregabilidade. E agora os indivíduos devem se capacitar para competirem a uma vaga no mercado de trabalho. Agora a gente vai fazer aqui, para terminar nossa aula, né, uma síntese, né, um resumo, né, do que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Então, pois bem, a gente aprendeu sobre a crise do capitalismo, né? Uma crise que começa ali nos últimos anos, nas últimas décadas do século XX, a partir de 1970, né? E essa crise do capitalismo é uma crise do modelo, né, fordista de produção, né? Uma crise que inunda o mercado, né, de mercadorias e não encontrando compradores suficientes, né? Vai resultar no colapso, né, desse modelo, necessitando aí de uma reformulação, né, no sistema, na esfera produtiva, né. Aprendemos que o modelo fordista de produção, né, é um modelo, né, de produção verticalizada, ou seja, a empresa domina, né, todas as áreas, né, da atividade que exerce. Aprendemos que no modelo fordista o trabalhador é especialista, né, ou seja, executa apenas uma tarefa, né, no decorrer do processo produtivo, né. Aprendemos que a produção do modelo fordista é voltada para a ampliação do mercado consumidor, né, e que o controle de qualidade do processo produtivo se dá na mercadoria após a confecção dela por um determinado setor da empresa, né? Que os salários são fixos, né? E aprendemos então sobre o novo modelo de produção flexível, né? Que esse modelo altera, né,
completamente, né, ou de uma forma mais abrangente os métodos de gestão e controle do trabalho. E aí nesse modelo a gente já não tem mais a produção verticalizada, né? Vamos ter a produção horizontal, né? Que a empresa passa a terceirizar, né, parte da sua produção. No modelo fordista nós vamos ter aí o trabalhador polivalente, né, ou multifuncional, executando várias atividades, né? Nós vamos ter uma produção que não se volta mais para a ampliação do consumo, mas uma produção que se adequa às demandas de mercado, né? Nós aprendemos também que o controle de qualidade, né, se dá em todo o processo de produção. Aprendemos também que nesse modelo, né, nós temos aí uma transferência, né, do controle de qualidade para os trabalhadores, né, que os salários passam a não ser mais fixos, né, ou seja, se insere aí a bonificação e a premiação na medida em que reduz ou congela os salários fixos, né, você insere aí premiações e bonificações para que os trabalhadores aumentem a produtividade e também temos no novo modelo de produção capitalista a inserção maciça de novas tecnologias. Então aprendemos também que o Estado, né, muda a sua natureza, passa do Estado de bem-estar social para o Estado neoliberal e esse Estado vai atuar, né, para legitimar as demandas dos capitalistas, né? E aprendemos também que com a robotização da economia e as novas formas de gestão do trabalho, né, nós vamos ter aí impactos gigantescos na sociedade, como o desemprego estrutural, né, o aumento do trabalho formal, a precariedade do trabalho, o adoecimento do trabalhador, o rebaixamento dos salários, né, dentre outros aspectos. E por fim, pessoal, nós temos, né, aí nós aprendemos que a educação passa a se adequar, né, às novas exigências do capitalismo, né, e portanto o capitalismo exigindo, né, que as escolas ponham em seus currículos, né, em seus programas, né, habilidades e competências, né, que as empresas exigem na atualidade, ou seja, né, exigindo, né, que a formação, né, nas escolas passem a ser de acordo, né, com as características que são exigidas desse novo modelo, né, de produção flexível no capitalismo contemporâneo.